Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Estamos de volta aqui com as nossas entrevistas especiais ao longo do dia. Você que acompanha o nosso site, né, já vê diariamente, né, os nossos acompanhamentos de safra, nossos acompanhamentos dos mercados de commodity, política, mercado financeiro. Mas a entrevista de agora vai ser sobre o mercado financeiro 4.0, né? É o mercado financeiro da tecnologia, porque está acontecendo um movimento muito interessante nessas questões, né, do mercado da tecnologia, que é a China controlando diretamente, né, papéis de tecnologia e entrando aí na questão dos bitcoins. Quem acompanhou o site aqui na sexta-feira viu, né, que as criptomoedas, né, e o Bitcoin é a mais conhecida delas, foram praticamente proibidas dentro do território chinês. Isso fez com que o Bitcoin derretesse, né, de valor. Hoje ainda está tendo uma repercussão negativa aí nos mercados das criptomoedas. As outras criptomoedas vieram na sequência de queda e a gente vai tentar entender que repercussão isso pode ter, primeiro, no mercado financeiro tradicional, no mercado financeiro de tecnologia, tendo o principal aí a destaque para a Nasdaq, lá nos Estados Unidos, e para o agronegócio, né? Porque a gente, afinal de contas, estamos vendo aí as primeiras criptomoedas ligadas ao agronegócio aparecendo, tem criptomoeda sendo discutida no Banco Central Brasileiro, enfim, que repercussão essas movimentações chinesas vão acabar tendo aí em todo esse cenário. Para explicar isso, eu estou com um especialista aqui em criptomoedas, o Rodrigo Kremer, ele que é CEO da BTH Solutions. Rodrigo, seja bem-vindo ao site Notícias Agrícolas. Olá, eu que agradeço o convite, espero poder contribuir da melhor forma. Bom, Rodrigo, vamos partir do básico. O que é exatamente uma criptomoeda? Como que ela nasceu? Quais que são os objetivos das criptomoedas? Bom, as criptomoedas, elas deram um início lá em 2009, quando um programador desenvolveu o conceito do Bitcoin, né? Ele é uma moeda totalmente descentralizada, ou seja, ele não tem um agente emissor, seja governo ou empresa, que emite essas unidades, e ela é comercializada, ou seja, ela é negociada diretamente entre as pessoas, né? Nós falamos que é a negociação P2P, diretamente, sem um agente intermediário para ficar fazendo essa fiscalização. E isso, ao longo dos anos, ganhou muita popularidade, né? O Bitcoin ele vem numa onda muito crescente, exatamente porque nenhum governo ou empresa consegue controlar o Bitcoin. Ele tem todo um mecanismo de mineração, de emissão, totalmente descentralizado. Uma única parte não consegue controlar, seja as transações de cada usuário ou até mesmo a emissão de novas moedas. Né? Com essa popularidade do Bitcoin, ao longo dos anos, ele sofreu algumas bolhas. Né? Conforme mais pessoas adotam o Bitcoin, ele sofre essa especulação de valor, porque é uma lei de oferta e demanda. O Bitcoin ele tem a sua emissão limitada em 21 milhões, né? Ele está ao longo dos anos aí, a cada 12 minutos, 10, 12 minutos, é gerado um novo bloco com uma quantidade de novos bitcoins entra na rede até chegar a esse máximo de 21 milhões. Né? E toda vez que o Bitcoin ele sofre uma grande especulação de valor, né, sofre uma alta muito grande, como a gente viu em 2013, em 2017 e agora em 2021, os agentes tentam, de alguma forma, regular esse mercado que ele ainda, apesar atualmente já ter bastante regulamentação, bastante leis que regularizam o uso das criptomoedas, geralmente o governo ele tenta controlar o máximo possível. Né? E a China, nesse exemplo, ela foi uma das que primeiro emitiu proibições tanto do uso de moeda para usuários,
proibiu a mineração de Bitcoin, proibiu empresas que negociam, que a gente conhece como exchange, né? Então, ao longo dos anos, ela já emitiu várias proibições do uso do Bitcoin, até para tentar conter, né, essa especulação que surge ao longo do tempo nesse mercado. Mas o que acontece, né, que como houve mineração, houve uma época na China em que havia muito essa questão da mineração, né? A China, num certo momento, viu uma oportunidade aberta ali, né? Os chineses criaram suas mineradoras de Bitcoin, mas acabou exigindo muita energia elétrica. Essas bolhas que foram sendo criadas foram minando pouco a pouco o mercado chinês ali, né? A China tenta controlar o mercado do Bitcoin, né, como você falou, mas aconteceu de chegar a pandemia, né, e todo mundo acabou fugindo para os mercados financeiros, e o mercado financeiro 4.0 não foi diferente, tanto que o Bitcoin bateu recorde atrás de recorde, 40 mil, 50 mil, 60 mil dólares ali batendo, recordes, né, nunca antes vistos. E, de repente, essa mão pesada aí, a China declarando, chega, estamos encerrando aqui. Como que você interpreta, né, essa questão? A China está pesando a mão mesmo ou é uma questão de controle ali dessa escalada de inflação nas moedas digitais, né, também acontecendo aí ao longo dessa quarentena? Eu vejo que nos outros ciclos de supervalorização que o Bitcoin passou no passado, essas proibições, a China ela era mais para conter a especulação, né? Que os chineses estavam usando muito o Bitcoin e para tentar conter tanto a evasão de recursos, né? Ou até mesmo para tentar combater alguma ilegalidade nas negociações dentro da China. Agora eu vejo que são dois fatores um pouco mais agravantes, que é a primeira, exatamente como você comentou, muitas das mineradoras, por questão de ter na China tinha um custo muito baixo de energia, de geração de energia, muitas das mineradoras foram para a China. Elas proibiram o uso, a negociação de Bitcoin entre os chineses, porém não proibia a mineração de Bitcoin. Ela entendia que era uma produção, né? Ela não, até então ela não proibia a mineração de Bitcoin, proibia que os chineses pudessem negociar, chegaram a proibir empresas exchanges, né, que são as empresas de troca, mas não proibia a mineração. Esse ano que ela já vem com um comunicado, agora em maio, com um comunicado um pouco mais forte, reprimindo a mineração, ou seja, tentar frear essas empresas, esse gasto com energia gasto na mineração de Bitcoin. Então eu vejo dois fatores aí com esse novo comunicado. Os chineses provavelmente eles devem estar num colapso ali de uma crise energética que em breve provavelmente irá chegar na China. Então eles já estão cortando o máximo possível de setores que possam estar desperdiçando energia. E como criptomoeda ainda algo proibido, eles estão trabalhando fortemente para reprimir, não só para solucionar esse problema energético, como também na parte de controle das transações financeiras, né? Controle do mercado ilegal das transações. E, Rodrigo, a China ela tem uma questão, né, que ela foi adotando desde ali da Revolução Socialista, que é esse pensamento mais tranquilo, mais a longo prazo, tanto que os planos chineses são sempre pensando 5 anos à frente. Ou seja, 5 anos atrás eles estavam tendo esse planejamento de vamos ter, né, grandes empresas industriais, né? Aliás, nos últimos 30 anos, né, as empresas industriais foram para lá, houve grandes incentivos, né, para chegar as empresas americanas em solo chinês, até mesmo para dar emprego para o povo lá da China. Enfim, né, toda uma infraestrutura foi sendo criada para ter esse boom, né, que a China tem atualmente, né, de todo ano ter, né, boas perspectivas econômicas e tudo mais.
Mas o que a gente vê agora é uma certa puxada no freio de mão, não só apenas no Bitcoin, mas nas tecnologias, por exemplo, principalmente a Tencent, né? A gente vê acontecendo, a Didi, né? Também acontecendo atualmente, uma puxada no freio de mão. Uh, e outras empresas ali de tecnologia, de venda e tudo mais. Há algumas repercussões ainda daquela guerra comercial com os Estados Unidos que não foram muito bem alinhadas. Enfim, aquela admiração que a gente tinha, né, de uma China que pensava 5 anos na frente, será que eles erraram a mão em algum momento ali e só perceberam agora ou não? Esses passinhos que eles estão dando já estavam mais ou menos previamente pensados. O que você entende? Eu estou perguntando isso, né, só para contextualizar para quem nos acompanha, porque o Rodrigo ele passou uma temporada da vida dele morando lá em Hong Kong, ele teve muito contato com esse pensamento chinês. Como é que você interpreta esses movimentos, Rodrigo? Olha, eu entendo que a China, na verdade, para quem não conhece a China, na China tudo é muito grande, né? Os volumes de produção, até mesmo, né, o consumo na China é algo assim que cresce exponencialmente. Então, e nada é tudo muito. Toda vez que a China ela foca em desenvolver alguma coisa, né, seja infraestrutura, algum mercado, tecnologia, eles são muito assim dedicados e é tudo de forma exponencial. Então, quando eles resolveram fazer essa projeção de longo prazo e totalmente focada nesse desenvolvimento, tanto tecnológico, de infraestrutura, com certeza eles sabiam que iam chegar um momento que eles iam perder esse controle dessas variáveis econômicas, né? Tanto de tecnologia, dessas barreiras comerciais, porque chega um momento que você começa a ficar muito grande e você começa a perder o controle. Então, esse movimento da China, no meu entendimento, ela tentando voltar a ter o máximo de controle possível nessas variáveis econômicas, seja de geração de energia, de produção de alimentos, de exportação de produtos, né, na relação comercial entre os demais países da comunidade global. Então, são mecanismos que a China, provavelmente nos próximos anos, ela vai avançar para tentar controlar essas variáveis econômicas em todos os setores, inclusive na parte tecnológica, né? A gente vê aí uma evolução muito grande para que a China possa desenvolver a sua CBDC, que é a sua moeda digital, né, do Banco Central. Qual que é a ideia por trás de você ter essa moeda, essa moeda de curso legal de forma global? É competir diretamente com as demais moedas, principalmente o dólar, que é a principal moeda de negociação. Então, todas essas variáveis que parte desde do controle monetário, desse controle na geração de energia, não controle na geração de produtos né, que ela produz e distribui para o mundo, ela vai automaticamente acelerar esse processo de fiscalização e controle, até mesmo nas empresas, né? A gente vê uma crescente intervenção nas empresas de tecnologia, como você comentou, agora também na parte de empresas de jogos, limitando adolescentes na quantidade de horas que jogam, enfim. Esse é um método que o partido ele entende que ele possa contribuir para ter um maior controle dessas variáveis. E aí a gente entra num detalhe também bem interessante, que a maior parte da energia que a China produz, né, é energia que vem do carvão, né? É uma energia térmica a partir do carvão. Ou seja, temos dois movimentos, né? A China tentando controlar essa grandiosidade do país, porque há uma bolha que acaba envolvendo a energia elétrica. Por outro lado, temos a mesma China incentivando a sua moeda digital, que uma hora ou outra vai chegar nessa questão energética, e outros países seguindo esse modelo, né? O Banco Central brasileiro,
olhou muito para esses modelos chineses, né, de criptomoedas e tudo mais, e a gente começou a pensar em criptomoeda do Banco Central Brasileiro e outras criptomoedas que estão em curso no Brasil. Tem afinal de contas, né, acho que tudo que envolve é isso. Primeiro, a energia elétrica que é produzida lá na China, e segundo, ter essa moeda corrente com fiscalização diferente de outras criptomoedas. Acho que é importante te deixar isso um pouco claro também, né? Temos esses dois grandes fatores em curso aí. Sim, para quem não está familiarizado com o termo, as CBDCs, que são essas moedas dos bancos centrais, ela tem um curso legal, ou seja, é uma representação do real mesmo, né? Só que de maneira digital. Então, ela tem todo o respaldo jurídico legal do país, né? Então, é diferente de uma criptomoeda como o Bitcoin ou as demais criptomoedas, que exceto El Salvador, que mudou a legislação e ela entende que o Bitcoin agora ela tem né, um curso legal naquele país em si, foi o único país. Porém, nos demais países, incluindo no Brasil, o Bitcoin ele não é encarado como uma moeda, né? Ele é encarado como um ativo digital, né? Assim como qualquer outro ativo. Entendeu? É bem importante a gente separar essa questão, porque isso interfere diretamente até nas empresas que negociam, né, nos agentes que utilizam esses ativos e que só pelo fato dele não ter essa característica de curso legal do país em si, ela já tira um monte de regulamentação, de jurisdição, seja tributária, enfim, são vários mecanismos legais que se diferenciam de uma CBDC com uma criptomoeda como o Bitcoin. Né? Esse é um ponto importante. E aí entra a questão da fiscalização. Uma CBDC, por exemplo, uma moeda de um banco central, ela vai ter total controle dos seus usuários. Então, toda vez que eu transacionar um valor via CBDC, o Banco Central ele tem total controle, né, sobre os usuários, né, que é diferente de um Bitcoin, por exemplo. Né? As pessoas, o mecanismo de controle é extremamente diferente, a tecnologia por trás é totalmente diferente. Né? E aí eu acho que é um ponto importante, porque quando nós falamos sobre controle, né, sobre o que o usuário, quem tem controle sobre o ativo, é um fator muito importante, porque a gente está vendo aí uma emissão absurda que aconteceu nos diversos países, principalmente nos Estados Unidos, que injetou trilhões e trilhões de dólares no mercado, e isso acabou acarretando numa inflação que está vindo cada vez mais alta, né? A gente está perdendo poder de compra, principalmente nos principais países onde essa emissão desenfreada de recursos está sendo feita. Isso prejudica a população, né, o usuário em si, coisa que não acontece numa criptomoeda, por exemplo, no Bitcoin. Ninguém consegue mudar o mecanismo de emissão do Bitcoin e criar novos Bitcoins para que ele possa perder esse valor, entendeu? A emissão de Bitcoin é totalmente descentralizada e finita, 21 milhões no máximo. Então, o que determina o valor de um Bitcoin são os seus agentes, os seus usuários, que vão negociar, e eu é que determino quanto vale o meu Bitcoin. Né? Através da lei da oferta e da demanda, ele tem essa valorização, o que é diferente completamente de uma CBDC, que o governo, né, que emite, ele tem total controle, tanto na emissão e nas transações que os usuários possam fazer. Para a gente começar os nossos encerramentos aqui da entrevista, a pergunta que eu faço agora é o seguinte: é o início do fim, né, dessas criptomoedas descentralizadas? E a pergunta número 2, a gente vê que, né, dentro do agronegócio, algumas empresas já estão gerando suas criptomoedas, mas com base também já em coisas reais. Né? Por exemplo, tem uma criptomoeda do café que é baseada na nossa produção de café, enfim.
É o início do fim das criptomoedas descentralizadas e vai afetar de alguma forma o surgimento de novas criptomoedas, aí sim já lastreadas em coisas reais, em coisas analógicas? Eu não diria que seria o início do fim. Eu acho que seria o início de uma grande fiscalização por parte dos agentes, né? Agentes fiscais, seja tributário, seja legal, né? Do curso, para tentar ter esse controle. Mas eu acredito que essas moedas descentralizadas elas vão continuar existindo, né? Só que de uma maneira diferente, sendo um pouco mais supervisionada de perto pelos governos. Esse é um primeiro ponto. No segundo ponto que você comentou é a questão da tokenização, que é a criação de um ativo digital que tem uma representação física. Né? Esse lado tecnológico, eu acho que ela está apenas no início e eu acredito que nos próximos anos isso vai evoluir muito, né? Ela tem um grande potencial para se desenvolver em diversos setores, seja agronegócio, setor imobiliário, equity de empresas, né? Ações. Eu acredito que as ações que hoje estão negociadas apenas em bolsas, eu acredito que esses ativos eles possam ter uma representação em blockchain e que o dono de uma ação possa negociar diretamente uma ação da Petrobras, por exemplo, de forma direta, P2P, sem precisar de uma corretora. Né? Eu acho que é por aí que a gente está evoluindo e eu vejo um futuro bem promissor. Só que é claro que aqueles usuários, agentes que faziam coisas ilegais e utilizavam as criptomoedas como um meio para ocultar, né, valor, e esses sim eu acredito que estão cada vez mais é, irão ser cada vez mais reprimidos, né? E eu acredito que as criptomoedas elas irão entrar nessa cesta de ativos negociáveis com agentes de boa fé. Bom, Rodrigo, para a gente encerrar, né, agradeço a sua presença, mas acho que de fato fica, né, nessa lição do que está acontecendo lá na China para o investidor, né, para quem investe em criptomoedas, sim, assim como no mercado financeiro, o 4.0 é nada de pânico, isso vai acabar sendo precificado, vai encontrar ali o seu platô de movimento, não há motivo para pânico, para fuga, enfim, né, aquelas coisas que acabaram acontecendo lá no começo da pandemia, né, gente fugindo de ativos, enfim, procurando o lugar mais seguro possível, né? Normalmente vai para o dólar, para o ouro, enfim, acaba fugindo para esses oásis, né, do mercado financeiro. Nas criptomoedas, esses oásis acabaram sendo criados aí no Bitcoin, né? Por isso que a gente fica um pouquinho em alerta, mas não há motivo para pânico, né? Acho que isso é o ponto final da nossa conversa aqui. Deixa aqui um último espaço aqui para você deixar suas últimas considerações. Eu também acredito, acho que assim, o mercado ele já subiu muito. Então, desde o fim do ciclo ali, quando deu um crash da pandemia, o mercado subiu muito. Ele chegou antes, pré-Covid, ele chegou a cair até US$ 4.000, se não me engano. E de lá para cá ele subiu muito, chegou a bater US$ 65.000. Agora já corrigiu para 50%, bateu US$ 30.000 e agora está aproximadamente US$ 40.000 hoje. Provavelmente, se a China começar a reprimir muito forte, é possível sim que o Bitcoin possa corrigir ainda mais, né? Não. Porém, é o que aconteceu, vai ser o mesmo ciclo que aconteceu com a repressão das mineradoras, né? Houve uma queda, fecharam-se as minerações na China e ela, um tempo depois, começou a ser aberta em outros países. Então, ele pode ter num curto prazo, ela pode ter uma correção, sim, até acentuada, mas esse mecanismo de adaptação, de oferta e demanda, ele acaba se reestruturando e provavelmente
um tempo depois, 1, 2 anos, 3 anos depois, ele volta a ter esses ciclos de alta através por causa da escassez do Bitcoin. Esse é o meu ponto de vista. Muito bem. Conversei aqui então com o Rodrigo Kremer, CEO da BT8 Solutions, trazendo aí informações de Bitcoin, né? Mercado financeiro 4.0, sempre que tiver algum ponto específico ali, muito fora da curva acontecendo, a gente vai trazer aqui também notícias agrícolas, né? Afinal de contas, estamos no agronegócio 4.0, não custa dar uma olhadinha aí nesse mercado financeiro que é muito volátil, né? Vocês viram aí, né? A variação de 4 mil dólares para 60 mil dólares, para 30 mil dólares, é uma volatilidade diferente do mercado financeiro tradicional. Tem ali seus percalços, né? Os seus movimentos globais, principalmente China, vão ficar bem de olho lá o que acontece lá. Mas, enfim, acho que o resumo é esse, nada de pânico, vamos continuar no mercado. Quem é investidor já sabe, né? Tem que ter o sangue um pouquinho frio para saber interpretar e seguir em frente, né? As criptomoedas vão continuar, né? As criptomoedas dos bancos centrais vão continuar. E aqui para o nosso agronegócio, né? Os tokens, né? Essas criptomoedas voltadas aí para referências físicas, vão continuar normalmente. Então vamos seguindo em frente aí com o nosso agronegócio 4.0. Bom, amigos, lembrando então que estamos em todas as redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram. E você que acompanhou essa entrevista aqui pelo YouTube, lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e deixar o like para que cada vez mais pessoas recebam os nossos conteúdos e sejam os produtores rurais 4.0 mais bem informados do Brasil. Eu sou Erickson Cunha, vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.